É isso aí, meu povo. Agradecendo mais uma vez ao meu amigo Marcelo Faloí pelo evento que teve lá do Africanizando, minha amiga Yamessan e a todas aquelas pessoas que estiveram presentes. Olha, Marcelo, Yamessan, se eu não me engano, Lelo, enfim. Todo mundo que esteve ali presente são pessoas que fomentam muito o africanismo, fomentam a política, fomentam a proteção ao transexual, fomentam a proteção às crianças, fomentam a proteção a gente que vive perifericamente, às margens da sociedade sendo açoitado. Parabéns ao Africanizando. Somos parceiro Marcelão. Axé. E a Messan, aquele coraçãozinho para vocês, viu? E vamos começar agora. Sou eu? Com a atração do dia. Que isso? Meu amigo, nem casa. George Wallace, a Ofacan Oturaçá. Cara, é uma enorme satisfação tê-lo conosco, tá? Eu tive que ficar te caçando. Que mandei isso? os O10 atrás de você. Que isso? Mandei umas pessoas do algum atrás de você. Tu sabe como é que é? O cara é esguio. Como o cara escorrega, né, Fábio? Já estamos na nossa 11ª exibição. Conseguimos trazer o George aqui. 11 semanas para conseguir. Pois é. 12, na verdade, né? 12 semanas. Tô aqui envergonhado, praticamente. Eu tô aqui cometido. George, vamos lá. A gente sabe que tu coordena aí, junto com outras pessoas, orixás e leis e alguns outros projetos, mas primeiro a gente quer saber quem é o George, aonde tu nasceu, natural da onde, como foi sua infância, como você começou a falar esses 5 idiomas, cara. Conta um pouquinho da sua história pra gente, pro Sagrado Podcast pro Brasil. Antes de mais nada, boa noite a todos aqui presentes, aqui aos babás, Epa, Babá, Eputor, Babá, Killer, Leonardo, desculpa. Cara, é uma honra estar com vocês, né? Eu peço desculpas aí pela agenda, né? O trabalho é muito, né, na área da tecnologia. E a pergunta é bem interessante, né? Então, o que é o George? George é o cara mais comum do mundo, né? Um indivíduo que ele vem ao Aie, uma mulher de Oxum, e é criado por uma mulher de Ansan. É um cara que ele teve uma infância extremamente bem criada, uma família que me deu muito amor. Agradeço ao meu pai, que é o meu primeiro orixá, eu falo sempre isso. Severino Ramos é o meu primeiro orixá. É nele que eu sou iniciado. Sou iniciado em Maria Nazaré de Araújo Ramos, que é minha mãe. São eles que me provam isso. A minha irmã, Georgina Nazaré de Araújo Ramos. Então, esses são os meus 3 orixás. São eles que me guiam nesse mundo. Até eu encontrar toda essa vibração, toda essa história, vai demorar muito tempo. Nasci no dia 16 de outubro de 75, então, ou seja, eu tenho 48 anos e mais alguns meses aí de vida, dá uns 17.230 dias aí pelo meu cálculo. De número. É por aí, sou homem de números. E nunca tive nenhuma devoção, fé, crença, e isso nasceu comigo. Eu sempre fui um indivíduo descrente desde que eu me entendo por gente. Né, aos 2 anos, 3 anos, já falava, já lia com 2 anos e meio. Eu tive a sorte de cair numa família que me incentivou muito culturalmente. Né, meu pai foi um capitão de marinha de guerra, depois de marinha mercante. Minha mãe professora, minha irmã professora também de inglês, de letras. Então eu tive a sorte de ser designado dessa família. Por que eu digo a sorte? Porque eu não sou oriundo dessa família. Sou um indivíduo que eu sou adotado por essa família. Então, eu tive a sorte aí de uma mãe não poder, em vez de me jogar provavelmente dentro de um tubo de ensaio, me doou para uma família aos 2 dias de vida. Só o orixá explica isso. Eu poderia ter sido hoje um traficante, um marginal, um cara que nasci no Estácio, no berço da boemia, perto da malandragem, num terreno bem, vamos dizer assim, austero, hostil. E hoje estou aqui falando com pessoas de bem, falando com pessoas não só de bem, mas falando para muitas pessoas de bem. Então, Wallace, esse é o George. Eu vou te falar uma coisa, meu amigo. O que você falou mexeu um pouco comigo. Só não chora porque tem alergia a choro. Ele tá 2 semanas emotivo. Mexeu um pouco comigo porque não me beije. O Sameji, eu não vou te beijar, não. Você não faz meu tipo. Tá com muita barba. Eu sou mais Flavinho que tá com a cara pelada. Tô fora. Eu vou me raspar. Eu vou te falar uma coisa, Wallace. O Sameji fala que quando a mãe tem esse tipo de atitude, como a sua mãe biológica teve, ela foi uma heroína. E graças a Deus, ela é responsável também
por não ter te abortado, ter deixado você ser a pessoa incrível que você é. Eu posso falar que é incrível porque a gente conversa, a gente bate papo de horas de telefone, eu sei o que eu tô falando. Wallace, eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas o que fez você ser um homem extremamente científico a ponto de não ter fé, de se tornar ateu por um bom tempo, e o que reverteu esse fato de você ser ateu, o que te trouxe de volta a acreditar na espiritualidade. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu nasço numa família cristão, bandista, espírita, católica, romana, africana. Então, o retrato do Brasil. Retrato do Brasil. Mamãe sempre ia ter de Umbanda, tal, candomblé, papai era um devoto de Xangô, minha irmã uma devota de Oxum. A cultura africana, para mim, sempre foi folclórica, como folclore, tipo boi-bumbá, curupira, ou seja, o culto ao orixá e aos personagens que a Umbanda trazia para mim naquela época, sempre foi. Por exemplo, eu tinha paixão pelo quadro de Iemanjá Negra, fique muito claro. Né? A professora que é dada como Iemanjá é uma professora. Foi até essa história é muito engraçada, porque o cara homenageou a mulher e ela acabou virando um símbolo da Federação Umbandista. Mas isso é uma outra história. Mas quando eu ia nos terreiros com a mamãe, cara, eu ficava fascinado com a figura de Iemanjá, com a figura de Oxum, de Ansan. Um garoto meio pervertido, com pensamentos inóspitos sobre criaturas que eu não entendia. Então isso era muito bom. Eu fui apresentado essa cultura aos 3 meses de idade, dentro de um terreiro, se não me engano, em Nova Iguaçu. Eu não me lembro o nome da pessoa, minha mãe sabe contar bem essa história. Hoje minha mãe é minha Iá com 90 anos de idade, faz 91 esse ano. E eu sempre falo para minha mãe, eu te pedi vida longa, chega a ser até uma piada, porque vida longa só já tem. Então, eu só se mantenho em pé, com saúde. Isso é muito bom. E nessas andanças, primeira vez que eu tive esse contato, como não vou lembrar, com 3 meses, uma pomba gira com o epiteto de rainha cigana do Oriente, me toma dos braços da minha mãe, falando num espanhol muito torto, acredito que seja um catalão da vida. Tinha uma pessoa que traduzia para ela, dizia, olha, é o seu filho, eu conheço ele, eu preciso, de alguma forma, não seria o correto de amadrinhar, mas ela me leva a uma praia, sozinha, como delegado de polícia da época, isso em 75, provavelmente em dezembro ou em janeiro de 76, e, cara, ele me traz de volta. Inacreditavelmente, mesmo eu sem nenhum tipo de fé adulta sobre isso, é uma energia que sempre senti muito presente, como uma figura de aconselhamento, acredite se quiser ou não. E isso é o primeiro contato que eu tenho. Depois disso, eu entro para os cultos, da Umbanda em si, de candomblé, e vou em frente, mas sempre no viés folclórico. Sempre com viés folclórico. Nunca tive uma devoção, e uma das coisas que eu mais rejeitei, por incrível que pareça, foi qualquer ideia cristã. Ou seja, tu achava que aquilo ali era animismo, era transe, mas no transe de animismo, porque eu não saberia te transformar como criança o que era, mas para mim era um personagem onde as pessoas entravam provavelmente num delírio coletivo e está tudo certo. Eu respeitava porque eu me abastecia daquilo, eu vivenciava aquilo, e eu sempre, como aprendi a ler muito cedo, eu também comecei a pesquisar muito cedo. Então, até os 7 anos de idade, eu já conhecia as religiões cristãs, todas elas, as principais no Brasil, como as evangélicas, as cristãs. Estudava no colégio católico, que era Nossa Senhora da Penha, para ir para Nossa Senhora da Penha, vocês não estão esquecidos. Imagina estar no colégio cristão, sem fé cristã, era mó barato, porque eu me tornava realmente o ajagum do colégio. Então, para mim, eu também fui destituído peixe fora d'água, né? Porra, peixe. Não, na verdade, eu era peixe com água. Cara, eu sempre tive na vida. As pessoas nascem assim. Né? Eu nunca me sujeitei às situações que a vida me impôs na prática. E, longe de mim querer postergar a minha personalidade, mas como a pergunta é sobre mim, eu estou falando de forma fora de um personagem de George Wallace. Né? Ele não é o Ifá Chegum, né? Ele agora é o George Wallace, é o cara do mundo. É um indivíduo que ele acreditou muito em astronomia, acreditou em física quântica, e isso na infância. Né? Aprendi muito cedo que se me comunicar com pessoas de muitos lugares fazia bem. Então, tudo isso foi dado. E a facilidade minha de aprendizado era extremamente grande. Praticamente eu nunca precisei estudar para aprender. Pô, tu fala 5 línguas, né, cara? Tu fala latim, cara. Então, latim eu aprendi no colégio. Né? A minha irmã é professora de português e de inglês. Então, com ela eu aprendi inglês, francês,
português, inglês e francês com a minha irmã. Você falou uma coisa bem interessante. Essa ideia de você entender, já pensar em quântica, coisas bem cedo. Você criou esse interesse com a cultura religiosa para associar o que é o religioso, o astral, com a física, com os elementos físicos. Então, vamos lá. Como eu era ausente de fé, e acredite, eu não sou uma pessoa religiosa e sou ausente de fé até hoje. Sim. Eu não detenho fé. Eu acredito em devoção. Fé é uma coisa que, na minha opinião, ela deturpa, atrapalha e leva você para caminhos que são lúdicos, imaginários. E esse imaginário coletivo, na minha opinião, traz muitos problemas, porque a gente fica refém de uma pseudo-informação. Quando a gente sabe sobre os processos, como o Lula falou aqui, sobre o matriarcado da mãe, quando a gente sabe qual o caminho que tem que seguir, esteticamente falando. E por que estético? Porque é como você vê, como você toca. Você pega uma xícara, você sabe que ela é uma xícara, ninguém te postesia dizendo que isso aqui é um caldeirão, isso é uma xícara. Você vê palpavelmente isso. E eu consigo, mas muito mais à frente eu vou tentar chegar nessa informação. E na minha vida de adolescente, eu sempre fui assim, mas interessante que a afrodiasporidade, as religiões africanistas, elas sempre estiveram ao meu lado, mesmo quando eu não estava ao lado delas. E isso vai chegar numa tese minha de pesquisa, onde eu sempre digo que o orixá Ifá, por exemplo, independe da sua fé. Ou seja, você pode ser até evangélico pentecostal, desde que você tenha a essência principal que o orixá, que a natureza, que os irimolés deram ao homem, que é a consciência, a criatividade e o poder de decisão. É isso que nos faz espelho e uma semelhança de Olodumare e de todos os irimolés. O poder de criar, o poder de investir, o poder de se refazer todos os dias, livremente de qualquer tipo de pensamento interno ou externo. E aí a pergunta número 3 é justamente sobre isso. Você teve algum outro dogma religioso que não o africanismo? Chegou a passar por algum outro tipo de credo ou já caiu direto para cá? Posso falar sem censura ou outra coisa? Não, pode falar, pode xingar, quer xingar, xinga. Eu só participei de religiões por causa dos amores, né, da vida. Se a minha mulher da época, minha namorada, fosse Hare Krishna, axé, eu estava lá no Hare Krishna. Se a minha namorada da época fosse... Aliás, eu fui batizado na Igreja Universal 6 vezes, sem nenhuma fé, porque eu precisava estar com aquelas pessoas. Você sabe que eu aceitei Jesus 5 vezes seguidas na Igreja Batista por causa de uma menina? Eu não tenho dúvida. Mas a menina nunca olhou pra minha cara. Aí você, babá. Eu ia pra igreja, não, aceitava babá, Jesus com aquela babá. convicção, aquela fé, aquele fervor. Não, babá. Aí eu olhava pra ela mal olhava. Não, era babá. aquele amor intenso, né? Eu ia mandar a menina cortar batata. Eu só ia. Aliás, eu confesso pra vocês, para quem estiver ouvindo, mulheres macumbeiras de axé são as mais sérias, ou mais estranho que alguém possa pensar, porque elas vivem no preceito, vivem com sua fé. Afirmativo. E, cara, não adianta, não vai romper isso. Segurar 21 dias sem. Mano. Agora, eu não quero aqui gerar polêmica, mas as outras denominações são as melhores. Cristãs, por favor, me procurem, meu telefone está no podcast. Não tenho problema nenhum contra inter-relações religiosas. Wallace, vamos lá. Me diz aí, como é que foi o seu reencontro, cara, com banda, com candomblé, essas coisas? Você deu quantos anos? Como é que isso aconteceu? Conta essa história aí pro Brasil. Então, a Umbanda eu sempre conheci, como te falei, desde 3 meses, mas quando eu mudo para Irajá, para o bairro de Irajá, com 14, 15 anos, é um bairro muito rico de afro-brasilidade, né? Irajá já foi um bairro que você tinha um terreiro em cada esquina, isso era muito bom. E aí eu começo a namorar a mãe dos meus filhos, né, a Cristiane, que esteja me ouvindo. E aí, Cristiane, falei seu nome, então, por favor, não envenene minha comida, uma mulher de Oxum. Então, tipo assim, o Bierate, então, a coisa fica pior, vai ficando pior. E é um homem de Oturacá, né, que é amaldiçoado por ele, aí fica tudo top, adoro. Então, tipo assim, dou uma sorte danada. Então... Eu sou a minha esposa, ele tem o amor. Eita. Tem sempre alguém pior que você. Eu sei o que você sente. Eu sei até mais agora. Até mais. Então, tipo assim, eu sempre visitei as casas, mas eu começo a frequentar com muito jovem, ali com 15 anos, a casa de mães, assim, e alorixás, né, de Umbanda, babás de Umbanda, da época que eu era criança, né? Eu me lembro que tinha rezadeiras, minha avó era uma rezadeira,
Então, pensa, são aí mais de 100 anos de história na família. E a família da Cristiane é toda ligada a isso, e eu começo a me reencontrar e revisitar esses espaços onde eu tocava tabaco, cantava ponto, tal, mas também da mesma forma como um bom ateu africanista. Isso é muito interessante. Um indivíduo que não depositava fé em nada, mas respeitava muito. Entre ter uma consciência cristã e uma consciência de macumba, eu preferia 70 mil vezes 7, mais 7, ter essa consciência do que ser um indivíduo cristão. E você, cristão, que está me escutando, não pense que eu estou falando mal da sua religião. É uma opção. Isso não é nenhum tipo de demérito ou um tipo de intolerância. Intolerância, a gente tem a lactose. Eu tenho discordância com o cristianismo, é uma discordância clara, objetiva e inteligente. Eu não falo isso baseado porque, não gosto disso, não. É simplesmente por uma história completa sobre a humanidade. Mas é bem interessante que, tanto dentro da literatura cristã e dentro de Fá e de outros cultos religiosos, eles falam que o conhecimento tira a sua fé. O conhecimento, ele acaba com a sua fé, né? E é o que você está falando. Hoje você é uma pessoa ateu. Achei até maneira ateu. Ele não é ateu não, cara. Não, ele é convicto. Ele só não tem fé da perspectiva que a gente tem. Exatamente. Então, a minha ausência de fé, isso aí se confunde mesmo. Quando as pessoas falam, pô, você fala de orixá todo dia, você fala de então não é que você seja ateísta, você acredita. Não, ele é convicto. Eu acredito em orixá. Eu acredito na nossa ancestralidade e de todos os nossos processos antepassados até aqui. Isso eu sou convencido, porque eu não fui convencido por alguém. Eu vivenciei esse convencimento. Sim. Eu costumo dizer que eu sou religioso, mas eu não sou místico. É complicado. Você tá entendendo? Você entende? Complicado porque... Porque, assim, a minha dimensão de crença é muito baseada no que o orixá fez e faz na minha vida. Axé. Então, eu tenho uma relação concreta com a espiritualidade. Se queria te cortar, você é um dogmático sobre o seu culto. Porque a religião, o que você me falou não é religião, você falou é dogmação. Você tem a convicção e pratica aquilo baseado naquilo que você faz. E não é uma questão de fé, é uma questão de comprovação etérea. Você toca aquilo e você não fica, por exemplo, ai, babá, Orum, ele fala, de Orum, o senhor tem que me dar um emprego. Cara, você acorda cedo todo dia, você trabalha. Aliás, você vai até pouco a Orúmila, né? E o Orúmila não vai ficar triste com você por causa disso. Exatamente, não vai ficar triste, olha pra você sair, cara, vai fundo, vai lá que eu te apoio. Sabe? Então é sobre isso. A religião não. A religião, ela te dá uma mediação onde você sempre vai depender de um indivíduo. Esse indivíduo vai te fornecer as informações necessárias para que você entre nesse mesmo culto que esse indivíduo domina e você faz a sua casta. Isso é religião. O cristianismo nasceu assim, o protestantismo nasceu assim, coisas que, por exemplo, a cultura iorubá, a cultura zoroastrista também, apesar dela ser muito parecida, o cristianismo copiou muito do zoroastrismo, mas ele não trouxe essa parte onde é a liberdade do indivíduo do ser sobre os cultos. Ele não fala sobre isso, ele prende. E nós, como boas pessoas diasporizadas que não gostamos de aprender sobre nossas origens, fazemos as mesmas coisas dentro do candomblé, da umbanda, no próprio Ifá diaspórico brasileiro. Né, também acontece isso em todas as Américas. Então, socializamos a religião, uma socialização de uma cultura, de um conhecimento. Exatamente. Socializou e, mais do que isso, monopolizou. Monopolizou. E eu parto desse princípio, mas para chegar a esse princípio, como eu falei, é uma infância, uma criação de liberdade de pensamento. Apesar de eu ter pais muito mais velhos que eu, uma irmã também mais velha, o acesso à cultura, acesso a livros de política, livros de história, livros de antropologia, naquele momento infantil foi muito importante. Isso não é natural. O conhecimento, né, eu costumo dizer que inteligência é dom. Você não se torna inteligente, você nasce. Sim. Você pode ter bom aprendizado, mas inteligência de adaptação cognitiva, isso nasce com você, é como você está. Vocês estavam falando sobre aquele livro que eu pesquisando rapidinho. Pô, legal, quem pode achar sobre essa parada aqui que é legal? É assim que o meu cérebro funciona. Eu sou um captador de informações, né? E eu transformo essa informação para o indivíduo mais comum possível. Para o indivíduo porque a minha ideia de vida não é estar acima, é que todos estejam na mesma linha de raciocínio e cada um tenha a mesma oportunidade. E isso não é que, galera, eu não sou político não, tá? Mas quem me conhece há muito tempo sabe disso. Eu sou o cara que sou
extremamente ligada à equidade. Todos têm o direito de estar. E quando eu conheço Ifá, quando eu conheço Orúmila, e vejo a epistemologia desse grande orixá, que é o orixá que come com os empregados, ou, aliás, com seus funcionários, que era o único orixá que não tinha escravos, fica muito claro, não tem na história de Orúmila alguém falando que ele tinha escravo. Ele tinha funcionário, ele tinha empregados, colaboradores, amigos, mas não tinha. Dizem que Ossan era escravo. Não, isso não existe. Historicamente, isso não existe. Ele sempre foi um cara que, vamos comer só, vai estar na mesa, ele sentava junto. É o cara que, as mulheres, ele fazia tudo junto. Então, quando eu vejo esse indivíduo com equidade, eu falo, pô, esse é um orixá legal de aprender.